Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Um feliz domingo para você, meu irmão. Um feliz domingo para você, minha irmã, filho e filha do Pai das misericórdias. Hoje é o dia do Senhor, dia de missa, dia da Palavra de Deus, dia da Eucaristia, dia da família se reunir em torno do altar da Eucaristia e também da família se encontrar para poder viver essa graça da presença de Deus em meio à família. Sim, hoje é domingo, é o 5º domingo do tempo comum. Neste domingo, queremos valorizar o Evangelho de hoje. Vamos meditar o Evangelho deste 5º domingo do tempo comum para que possamos nos abrir ainda mais à graça da misericórdia de Deus. É o Evangelho que está em São Marcos, capítulo 1, do versículo 29 ao versículo 39. Marcos, capítulo 1, do versículo 29 ao versículo 39. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, Jesus é o evangelizador do Pai. Jesus é o missionário de Deus por excelência. Eu me recordo de um lindo documento que o Papa São Paulo VI publicou na década de 70, ali no final do ano de 1975. É um documento importante para a história da comunidade Canção Nova. É a exortação apostólica que se chama Evangelii Nuntiandi, sobre a evangelização do mundo contemporâneo. E ali o Papa Paulo VI, nesse documento, diz claramente: Jesus é o evangelizador do Pai. Jesus é o missionário do Pai. E no Evangelho de hoje, deste 5º domingo do tempo comum, nós temos presente o testemunho de Jesus. Um testemunho bonito, um testemunho completo. Ele vai ao encontro das pessoas, evangeliza prestando o serviço de amor às pessoas, curando os doentes, como curou, por exemplo, a sogra de Pedro, pregando a palavra de Deus, ensinando as pessoas a boa nova da salvação, ensinando as pessoas a respeito do mandamento do amor. Depois, em alguns momentos, como nós ouvimos no Evangelho, ele se retirava para rezar, porque o evangelizador, ele precisa também nutrir o seu coração desta comunhão de amor com Deus, nutrir essa intimidade com Deus.
A evangelização exige também uma vida autêntica de oração. A evangelização exige também que nós tenhamos tempo para rezar. Que coisa! E depois, como nós ouvimos no Evangelho, Jesus ia percorrendo toda a Galileia, pregando a boa nova do reino de Deus, curando os enfermos, manifestando a misericórdia de Deus em relação aos pecadores, libertando as pessoas da escravidão do mal, da escravidão do espírito do mal, da escravidão do pecado. Que coisa bonita! Um modelo de evangelizador por excelência é Jesus. Irmãos e irmãs, pela graça do sacramento do batismo e também do sacramento do crisma que nós recebemos, o Espírito Santo de Deus nos foi concedido para que também nós sejamos evangelizadores. Evangelizar não é luxo. O apóstolo São Paulo, ele chega a ponto de dizer em uma de suas cartas: ai de mim se eu não evangelizar. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Evangelizar não é um luxo. Evangelizar é uma realidade que se me impõe. Por quê? Porque eu sou discípulo de Jesus. Porque nós, irmãos e irmãs, somos discípulos, discípulas de Jesus. E devemos viver o seguimento de Jesus também comprometido com a missão evangelizadora da Igreja, procurando de alguma forma servir os irmãos e irmãs com o testemunho do Evangelho. Por que os pais não dedicam tempo para ensinar o Evangelho aos seus filhos? Sentar ali em casa, aproveitar, por exemplo, que hoje é domingo, sentar com seus filhos, contar as parábolas de Jesus, contar essas lindas histórias ensinadas por Jesus, contar essas histórias lindas da palavra de Deus e ensinar o Evangelho, ensinar o reino de Deus, ensinar os valores do Evangelho, por que não? E assim podemos nos comprometer com as pastorais da Igreja, com os ministérios da Igreja, no campo do nosso trabalho, na nossa vida social, comunitária, por que não testemunhar o Evangelho sem deixar de rezar, sem deixar de privilegiar alguns momentos para que o nosso coração esteja a sós com Deus, sem deixar de frequentar a igreja e buscar nos sacramentos da igreja, sobretudo no sacramento da Eucaristia, aquela força, aquela graça para que nós nos tornemos cada vez mais semelhantes a Jesus e possamos dar Deus ao mundo e possamos iluminar com a luz de Cristo o coração das pessoas. São essas as graças que nós pedimos ao Pai das Misericórdias, em nome de Jesus, o evangelizador do Pai por excelência. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas. Amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este Filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Dignai-vos, ó Pai das misericórdias, abençoar os objetos de piedade que estes vossos filhos e filhas vos apresentam. Abençoai sobretudo a água e fundindo-lhe o Espírito Santo, para que este sacramental nos transmita a graça de Cristo Redentor por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.